Toda a minha família é de Outlaw Ridge. Fui a única criança da cidade inteira a realmente terminar o ensino médio. No jardim de infância, um garoto gordinho roubou meu pirulito. Meu pai passou a noite inteira sentado na varanda da casa do garoto, de braços cruzados e olhar sério, exigindo respeito até o amanhecer. No ensino fundamental, minha professora me castigou fazendo-me ficar de pé no corredor. Minha mãe apareceu com 30 amigos motociclistas e cercou a diretoria até o diretor pedir desculpas publicamente por seu erro grave. No ginásio, o valentão local tentou me intimidar cobrando dinheiro de proteção. Meu avô caminhou até lá com sua bengala, e no dia seguinte, aquele valentão estava chorando no portão da escola, pedindo perdão em voz alta e devolvendo cada moeda. Esses foras da lei mantiveram uma postura impecável por 12 anos, esperando pelo dia em que eu entraria nos exames nacionais de admissão para trazer honra ao nosso nome. Mas faltando apenas 30 minutos para o fechamento dos portões, percebi que meu comprovante de inscrição havia sumido. Revirei minha mochila, mas ele não estava em lugar nenhum. Sloane Miller, a rainha da turma, que sempre odiou o fato de minhas notas serem melhores que as dela, estava parada nos degraus com um sorriso frio e cínico. Pare de procurar. Eu escondi seu comprovante. Ela sussurrou. Poxa vida. Se uma camponesinha da colina não consegue nem entrar na sala de exames, acho que ela vai ficar abastecendo carros no fim do mundo pelo resto da vida, né? Os alunos ao nosso redor caíram na gargalhada, apontando para mim como se eu fosse um palhaço de circo. Eu não chorei. Eu não gritei. Apenas peguei meu celular e liguei para o meu pai. Pai, alguém escondeu meu comprovante. Os portões fecham em 30 minutos. Ele desligou imediatamente. Olhei para o rosto presunçoso de Sloane e me sentei calmamente em um banco de pedra. Ela provavelmente não conhecia as regras de Outlaw Ridge. Bem, meu pai e os caras estavam prestes a ensiná-la. Eu mal tinha guardado meu celular de volta no bolso quando Sloane Miller soltou uma risadinha de escárnio. Ah, olhem para ela, chamando reforços. O que aqueles caipiras da sua vila vão fazer? Desenterrar um novo comprovante com seus forcados? Os alunos ao redor dela gargalharam ruidosamente, com os olhos cheios de nojo. Exatamente. Ela vai fazer a vila inteira descer até aqui dirigindo seus tratores? O chefe de segurança do local de provas veio marchando. Ele segurou seu rádio comunicador, apontando-o de forma autoritária para mim. Se você não tem um comprovante, saia daqui. Pare de fazer escândalo. Estou sendo bonzinho em não chamar a segurança por perturbação do silêncio. Vá embora agora, ou eu farei você ir. Eu olhei bem nos olhos. Ela pegou meu comprovante e o jogou fora. Você está me culpando em vez de responsabilizá-la? A voz de Sloane atingiu um tom agudo instantaneamente. Não se atreva a mentir. Você está inventando coisas. Ela deu meio passo para trás, agindo como uma vítima assustada. Foi você quem estava reclamando na aula ontem. Você disse que não conseguia lidar com a pressão porque os jovens da sua cidade nunca entram na faculdade. Você disse que iria amassar seu comprovante e esquecer tudo isso. Agora que você o perdeu, está tentando me incriminar? O capitão da segurança me lançou um olhar suspeito. Ele escolheu acreditar em Sloane. Ele gesticulou com as mãos de maneira rígida. Então você é uma desistente, hein? Se não quer fazer a prova, vá para casa e ajude na fazenda. Estou avisando pela última vez. Mais um problema, e será uma violação direta das regras dos exames estaduais. Mandarei retirá-la e bani-la de fazer provas por 3 anos. Isso vai para sua ficha escolar. Você vai prejudicar o seu futuro. Os pais que esperavam por perto começaram a reclamar. Ela é uma desistente tentando estragar tudo para os nossos filhos. Tirem-na daqui. Não a deixem estressar os verdadeiros alunos. Olhem para o comportamento dela. De qualquer forma, ela é apenas um desperdício de tempo e espaço. Os insultos deles me atingiram como uma onda. Eu reprimi minha raiva e apontei para a câmera de segurança acima do portão. Verifiquem as imagens se não acreditam em mim. As câmeras pegaram tudo. Deixem que todos vejam quem está realmente mentindo aqui. O capitão hesitou. Ele olhou para cima, para a câmera. Levou a mão ao rádio no cinto, prestes a chamar a guarita. Controle. Verifiquem as imagens do portão para o capitão. Sloane interveio, com o rosto ficando pálido enquanto agarrava o braço dele. Ela o interrompeu, com a voz trêmula de falsa urgência. A prova está prestes a começar. Verificar as câmeras vai desperdiçar o tempo de todo mundo. Não deixe essa garota desequilibrada manipular você. Ela jogou o próprio comprovante fora porque tem inveja das minhas notas. Ela quer me atrapalhar a qualquer custo. Ela está apenas enrolando. Enquanto o capitão vacilava, um garoto se espremeu pela multidão. Era Zach Jensen, o ajudante número 1 de Sloane. Ele estufou o peito e gritou para a multidão. Eu posso provar. Vejam por si mesmos. Eu gravei isso no meu celular ontem à noite. Ele apertou o play. A filmagem estava tremida e borrada, mas mostrava uma garota usando o mesmo moletom com capuz que eu. Ela estava agindo de forma suspeita, rasgando um papel parecido com o exame e jogando-o em uma lixeira. Sloane correu até ele, apontando para a tela. Aquele moletom? Aquele cabelo? É você. Quem mais poderia ser? Viram? Essa pessoa irresponsável destruiu sua própria chance e agora está se fazendo de vítima para nos enganar. Os pais e alunos começaram a murmurar alto. Eu sabia. Nada de sério vem daquela cidadezinha. Ela provavelmente colou para conseguir aquelas notas altas nos simulados. Os exames estaduais são difíceis demais para ela, então ela armou todo esse teatro porque está com medo de ir mal. As teorias maldosas continuaram surgindo. Eu cerrei os punhos, encarando o celular de Zach. Essa não sou eu. Fui direto de volta para o hotel em frente ao centro para estudar ontem. Eu nunca fui para aquele beco. Zach riu com deboche, empurrando o telefone para mais perto do meu rosto. Estudando. Quem pode provar isso? Eu respirei fundo. Para garantir que eu pudesse me concentrar, meus pais tinham reservado um quarto individual para mim. Eu havia passado a tarde e a noite inteira sozinha, resolvendo incansavelmente problemas de simulados. Não havia ninguém para atestar por mim. Vendo-me em silêncio, Sloane riu ainda mais alto. Culpada. Aposto que você não estava estudando. Você estava sondando a área, procurando uma maneira de pegar nossos papéis. Você não tem escrúpulos e está tentando afundar todos os outros junto com você. Você é a pior pessoa que existe. Os gritos da multidão tornaram-se mais estridentes. Ela é uma mentirosa, uma arruaceira. Chamem os fiscais. Não deixem que ela dê um ataque de nervos e arruine os exames dos nossos filhos. Segurança. Tire essa farsante daqui. O capitão da segurança checou o relógio, parecendo irritado. 10 minutos até trancarmos os portões. Ele se virou para mim com voz ríspida. Vou perguntar pela última vez. Você estava na escola ontem ou não? Eu cerrei os dentes. Fui à loja comprar alguns lápis e passei pela rua. Mas aquela pessoa no vídeo não sou eu. Sloane gritou por cima das minhas palavras. Ela admitiu. Ela está desesperada.
Ela apontou para o meu rosto, com os olhos brilhando de triunfo. Ela rasgou o comprovante para fazer cena. Ela quer acabar com o foco de todo mundo porque não se preparou. Eu afastei a mão dela e encarei o vídeo no celular de Zack. A pessoa nesse vídeo está usando a mão esquerda para abrir a lixeira. Eu levantei minhas próprias mãos para que todos vissem. Tive uma lesão no braço esquerdo anos atrás. Meus movimentos ficaram limitados. Não consigo nem segurar um copo com firmeza usando a mão esquerda. Sou estritamente destra. Aquela não sou eu. Zack congelou. Seu rosto perdeu a cor. Alguns pais olharam para Zack com uma súbita dúvida. Sloan reagiu instantaneamente, parando na frente dele. Canhota, destra. Quem se importa? A câmera provavelmente inverteu a imagem. É um efeito de espelho. Ela lançou um olhar para Zack. Ele assentiu freneticamente. A câmera estava no modo selfie. Está invertido. O capitão de segurança pegou o celular e deu o máximo de zoom que conseguiu. O remendo na alça daquela mochila é idêntico ao que você está usando agora. Mesmas roupas, mesma mochila. Você ainda vai mentir na minha cara? O capitão deu um passo à frente e apontou o dedo para mim. Mais uma palavra e vou levá-la para a sala da coordenação disciplinar. Sloan parou atrás dele, rindo de forma muito exagerada. Volte para sua vilazinha e vá varrer o chão. A faculdade acabou para você. Você já era. O sistema de interfone sobre o centro de exames ganhou vida com um estalo. Os portões fecharão em 10 minutos. Todos os alunos devem estar lá dentro. O capitão de segurança agarrou seu rádio. Acabou o tempo. Se você não pode apresentar um comprovante, retire-se. Você está atrasando o exame. Eu me endireitei. Minhas mãos fechadas com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Vocês têm ideia de todo o esforço que fiz para chegar até aqui? Eu exclamei, deixando sair toda a angústia que eu vinha contendo. Existem 38 famílias na minha cidade. Cada uma delas economizou tudo o que pôde só para que eu pudesse pagar as passagens para a cidade. As esperanças de toda a minha comunidade estão nos meus ombros. Vocês realmente acham que eu brincaria com a minha vida desse jeito? Eu teria que ser totalmente sem noção para destruir meu próprio passe livre. Ei! A multidão que reclamava ficou em silêncio por uma fração de segundo. Alguns pais pareceram hesitantes. A garota parece estar falando a verdade. Talvez devêssemos. Dan, não deixem que ela os engane. A voz de Sloan cortou a empatia deles. Ela acabou de dizer. Ela é a única esperança da vila dela. Ela sabe que não vai conseguir e vai decepcioná-los. Ela sumiu com aquilo porque não tem coragem de sentar na cadeira e fazer a prova. Zack interveio imediatamente. Exatamente. Se ela é capaz de forjar isso aqui fora, quem sabe se não vai surtar lá dentro da sala. Ela pode começar a rabiscar as folhas de respostas das outras pessoas, só por pura raiva. Esse foi o ponto final. Todos os pais ali ficaram assustados. O protesto recomeçou ainda mais forte. Isso é muito arriscado. Vocês não podem deixá-la entrar. Segurança. Afastem ela daqui. Mantenham-na longe dos nossos filhos. Ela está descontrolada. Tirem-na do pátio. Eu tremia de indignação. Apontei para a câmera novamente. Verifiquem as imagens. Só verifiquem. Levará 2 minutos para provar que não fiz nada errado. Sloan cruzou os braços e zombou. Ficando sem saída, hein? Você só quer enrolar para que todo mundo perca o horário de início. Nos seus sonhos. Ninguém vai cair nessa. 5 minutos para o fechamento dos portões. O interfone avisou de novo. Um homem de meia idade com um crachá oficial passou espremido pela multidão. O que está acontecendo aqui? O capitão de segurança correu para informá-lo. O fiscal-chefe franziu a testa para mim. Depois verificou o relógio. Os portões estão fechando. Olha, se você conseguir encontrar seu papel antes do sinal, eu a deixo entrar. Quanto a saber se você mesma o jogou fora, averiguaremos isso após a prova. Sloan praticamente pulou no ar. Isso é injusto. As regras não valem para ela? Nós estudamos muito por 3 anos. Cumprimos todas as exigências. Por que ela ganha tratamento especial? É um total desrespeito com os outros alunos. Os pais se juntaram ao coro. Sem exceções. Este é um exame oficial. Sigam o manual de regras. Tirem-na daqui. Por que a tranquilidade dos nossos filhos deveria ser arriscada por uma situação dessas? Nisso, o inspetor regional se aproximou. O fiscal e o capitão ficaram imediatamente em posição de respeito. Inspetor Layton, não esperávamos o senhor aqui pessoalmente. Layton olhou para a multidão com extrema seriedade, com os olhos parando em mim. Sem nem me fazer uma única pergunta, ele deu uma ordem. Ela está claramente abalada emocionalmente. Para garantir a paz dos outros alunos, a entrada dela está suspensa. Eu estava suando agora, tentando explicar a situação. Eu estou perfeitamente calma. Meu comprovante foi pego por ela. Apenas verifiquem as câmeras. Por favor. Ele não ouviu. Ele falou por cima de mim. Segurança? Levem-na para fora do perímetro escolar. Peçam para a família vir buscá-la. Até que tudo se esclareça. Sua inscrição está suspensa. Registrem isso no relatório. O fiscal pareceu inquieto. Inspetor, ainda faltam alguns minutos. Se ela realmente encontrá-lo, o senhor vai assumir a responsabilidade se for um mal-entendido? Essa aluna parece apenas estar desesperada. Sloan inclinou-se perto de mim, com a voz cheia de um deboche cruel. Aproveite que ficou de fora. Você não vai a lugar nenhum. Um grupo de seguranças de coletes marchou para a frente. Eles seguraram meus braços firmemente, conduzindo-me para longe do portão e me forçando a sentar no chão do pátio externo. Me soltem. Eu estou falando a verdade. Eu me preparei para essa prova. Por favor. Só 2 minutos nas câmeras. 38 famílias estavam esperando por mim. Eu não podia desapontá-los. Ali. Isso é muito injusto. Me soltem. Eu exclamei, com o rosto já banhado em lágrimas. O capitão da segurança pressionou meu ombro rudemente, fazendo com que eu ficasse no lugar. Fique quieta e aguarde aí. De repente um barulho enorme sacudiu a rua. O estrondo veio de novo, e de novo, e de novo. Não era um trovão. Era motor. Dezenas deles. A multidão em volta de mim virou simultaneamente, e eu aproveitei a distração para erguer a cabeça do asfalto o suficiente para ver. Pela avenida larga que levava ao centro de exames, uma coluna de motocicletas avançava devagar, com aquela cadência pesada de quem não tem pressa porque sabe que chegará aonde quer que queira. Na frente, numa caminhonete preta com a lataria amassada de histórias que ninguém perguntava, estava meu pai. Ele desceu antes de o carro parar completamente. O guarda que estava com o joelho nas minhas costas levantou instintivamente. Eu aproveitei e me coloquei de pé, limpando a sujeira do rosto com o dorso da mão. Meu pai não correu. Meu pai nunca corria. Ele caminhou com aquelas passadas largas e medidas que eu conhecia desde criança, com as mãos nos bolsos e o rosto completamente neutro.
Atrás dele, minha mãe desceu da caminhonete com os braços cruzados e os óculos de sol ainda no rosto às 10 da manhã. Atrás dela, os motoqueiros pararam as motos em fila ao longo da calçada, desligaram os motores um por um e desceram em silêncio. Eram mais que da última vez. Muito mais. O inspetor Layton abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Quem são essas pessoas? Ele perguntou para o capitão da segurança, com uma voz que havia perdido toda a autoridade dos últimos 5 minutos. O capitão não respondeu. Estava olhando para minha mãe. Minha mãe tirou os óculos de sol, dobrou-os com cuidado e os guardou no bolso do colete de couro. Então varreu a multidão com um olhar que começou pela esquerda. Passou pelo inspetor, pelo capitão, pelos pais que haviam gritado comigo, por Sloan e por Zack, e terminou em mim. Está bem? Ela perguntou. Estou. Ela assentiu uma vez. Depois olhou de volta para o inspetor Layton. Quem jogou minha filha no chão? Layton recobrou parte da postura. Senhora, isto é uma área restrita de exame nacional. A senhorita estava perturbando. Quem? Jogou. Minha filha. No chão. A segunda vez que ela disse não era mais alto. Era mais baixo. E era exatamente isso que fez o capitão de segurança dar um meio passo para trás sem perceber. Meu pai parou ao meu lado. Ele não olhou para Layton, não olhou para o capitão, não olhou para a multidão. Olhou para mim. 30 minutos, ele disse. Era tudo. Ela escondeu o comprovante. Apontei para Sloan sem cerimônia. E tem câmera cobrindo o portão desde as 6 da manhã. Ele assentiu. Depois, pela primeira vez, virou o rosto na direção do inspetor. O senhor é quem manda aqui? Layton endireitou a gravata. Sou o inspetor regional responsável por... Abre as câmeras. Não era uma pergunta. Nem sequer era uma ordem, exatamente. Era a declaração de alguém que já decidiu o que vai acontecer e está apenas informando as pessoas envolvidas. Layton olhou para a fileira de motoqueiros parados na calçada, para minha mãe com os braços cruzados, para o meu pai ao meu lado. E então olhou para o capitão da segurança com aquela expressão de quem quer delegar uma decisão difícil. O capitão já havia pegado o rádio. Sloan se moveu. Ela foi até o inspetor com a voz já reconstruída na cadência de menina bem criada, que eu a havia visto usar com professores desde o 6º ano. Inspetor Layton, os portões fecham em menos de 5 minutos. Se perdermos tempo com isso agora... Você disse meu pai, sem elevar a voz. Sloan parou. Ele estava olhando para ela da mesma forma que havia olhado para o inspetor. Sem raiva, sem pressa, com aquela atenção específica de quem está memorizando um rosto para uso futuro. Você vai ficar quieta agora. Não era uma sugestão. Sloan ficou quieta. Zack abriu a boca ao lado dela. Um dos motoqueiros virou a cabeça na direção dele. Zack fechou a boca. A guarita de segurança era uma cabine pequena de vidro ao lado do portão principal. O operador lá dentro já havia recebido a chamada pelo rádio e estava com as mãos no teclado quando o capitão chegou. Meu pai caminhou junto. Eu fui atrás. Quero ver das 6 da manhã até agora, disse meu pai. Câmera do portão principal. O operador olhou para o capitão. O capitão assentiu. O operador digitou. A imagem apareceu no monitor em preto e branco. Portão fechado. Rua vazia. O relógio no canto inferior direito marcava 6:14. Avança, disse meu pai. O operador foi passando em velocidade acelerada. Os primeiros alunos começaram a aparecer às 7:30. Às 8:45, a multidão já era densa. Às 9:02, a imagem mostrou claramente uma figura de cabelo liso e vestido azul, se aproximando da mochila que eu havia deixado em um banco, enquanto buscava meu lápis que havia caído. O operador diminuiu a velocidade sem que ninguém pedisse. Sloan Miller, com o vestido azul que ainda estava usando. Abrindo o bolso frontal da minha mochila, retirando o comprovante dobrado, fechando o bolso com cuidado e caminhando em seguida para os degraus como se nada houvesse acontecido. 38 segundos. Limpo e claro. Ninguém na cabine disse nada por um momento. Então o capitão da segurança se virou lentamente na direção do inspetor Layton, que estava parado na entrada da guarita com o rosto da cor de cal. Inspetor, disse o capitão. Acho que temos um problema diferente do que pensávamos. Eu saí da cabine. A multidão do lado de fora havia se reorganizado durante os minutos em que estávamos lá dentro. Os pais que haviam gritado comigo estavam agora visivelmente mais quietos, parte deles já com a intuição de que a situação havia mudado de forma que não estava a seu favor. Sloan estava de pé onde a havíamos deixado, com Zack a meio passo atrás dela. Quando me viu sair com meu pai, ela leu a expressão dos dois, e algo no rosto dela cedeu por um instante. Só por um instante. Depois ela recompôs. Fosse o que fosse que acharam nessas câmeras, ela começou. Eu tenho uma explicação para. O comprovante, disse meu pai, com a voz do mesmo tom de sempre. Onde está? Sloan abriu a boca. Eu não. Onde está o comprovante da minha filha? O interfone soou acima de todos nós. 2 minutos para o fechamento dos portões. 2 minutos. Minha mãe havia se movido enquanto estávamos na guarita. Ela estava agora a 2 metros de Sloan, com os braços ainda cruzados e os óculos de sol de volta no rosto. Você tem 2 minutos, disse minha mãe, com uma suavidade que era mais assustadora do que qualquer grito. E nós temos a noite toda. Sloan olhou para Zack. Zack olhou para o chão. A mão de Sloan foi para o bolso do vestido azul. O comprovante saiu do bolso amassado, com uma dobra nova no meio que não estava lá de manhã. Sloan o segurou entre 2 dedos, com aquela postura de alguém que ainda está decidindo se entrega ou tenta uma última manobra. Minha mãe não se moveu. Meu pai não se moveu. Nenhum dos motoqueiros se moveu. E foi exatamente essa imobilidade coletiva que fez Sloan estender o braço e soltar o comprovante na mão do inspetor Layton, sem dizer uma única palavra. Layton olhou para o papel. Olhou para mim. Olhou para a câmera que apontava para nós de cima do portão. 1 minuto para o fechamento dos portões, soou o interfone. Deixa ela entrar, disse o fiscal, o homem de crachá que havia aparecido mais cedo na multidão. Ele havia ficado em silêncio durante toda a cena na guarita, mas agora estava de pé ao lado de Layton com uma expressão que não era pedido. Era instrução. Agora. O comprovante está aqui. A câmera confirma o que aconteceu. Abre o portão. Layton hesitou um segundo, que foi longo demais. Inspetor, disse o fiscal, abaixando a voz. Você quer que eu redija o relatório sobre por que uma candidata com comprovante válido, vítima documentada de sabotagem, foi impedida de fazer o exame por ordem sua? Porque eu vou redigir. É minha obrigação legal fazê-lo. Layton entregou o comprovante para mim. Corri. Não foi elegante. Não foi o jeito que eu havia imaginado entrar naquele centro de exames nas centenas de vezes que tinha ensaiado o dia na minha cabeça nos últimos 3 anos. Mas cheguei à porta antes que o sinal soasse, com o comprovante na mão e os pulmões queimando,
e a fiscal na entrada carimbou o papel sem comentário e me apontou para a sala 7. Sentei na carteira com o número da minha inscrição 30 segundos antes de o envelope com as provas ser distribuído. A garota na carteira ao lado me olhou com aquela expressão de quem quer perguntar, mas não tem coragem. Eu endireitei a coluna, peguei o lápis e abri o caderno de questões quando a fiscal autorizou. A primeira questão era de matemática. Eu a resolvi em 45 segundos. 3 horas e 20 minutos depois, saí pela porta do centro de exames com o caderno de respostas entregue e a certeza tranquila de quem sabe o que fez dentro daquelas paredes. Meu pai estava sentado no capô da caminhonete preta no mesmo lugar onde havia parado. Minha mãe estava encostada na porta do passageiro com um copo de café na mão. Os motoqueiros estavam distribuídos pela calçada. Alguns sentados nas motos. Alguns de pé, em grupos de 2 ou 3. Nenhum havia ido embora. Eles haviam ficado ali às 3 horas e 20 minutos inteiros. Eu parei na frente do meu pai. Ele me olhou. Como foi? Bem. Ele assentiu. Era o suficiente. Minha mãe me passou o café sem dizer nada. Eu tomei um gole e olhei para o outro lado da rua, onde Sloane Miller estava parada com os pais dela ao redor. O pai dela era um homem de terno que havia chegado durante o exame, eu soube porque 2 dos motoqueiros me contaram quando saí. Ele havia tentado falar com o inspetor Layton. Não havia conseguido. Havia tentado falar com o fiscal. Também não. O fiscal havia passado as 3 horas registrando tudo em relatório. Foi Dona Cida quem me encontrou na saída. Ela não era de Outlaw Ridge. Era aposentada, viúva, morava sozinha no andar de cima do hotel, em frente ao centro de exames onde eu havia ficado na semana anterior estudando. Eu a havia ajudado a subir as compras 3 vezes durante minha estadia, e ela havia me dado em troca uma marmita de arroz com frango que eu comi sentada na escada porque o quarto era pequeno demais para mesa e cadeira. Ela apareceu com uma bolsa de pano e caminhou diretamente até mim, com aquela determinação específica das pessoas de mais de 70 anos que já decidiram o que vão fazer e não estão sujeitas a opiniões contrárias. Eu vi tudo da janela, ela disse, sem preâmbulo. E eu fui lá dentro. Olhei para ela. Fui ao escritório do fiscal às 9h30. Contei que eu havia visto aquela menina de vestido azul mexer na sua mochila às 8h42. Eu estava na janela do 2º andar. Tenho vista direta para aquele banco de pedra. Ela abriu a bolsa e tirou um papel dobrado. Escrevi e assinei. Deixei uma cópia com o fiscal e trouxe outra para você. Era um depoimento escrito à mão, com letra miúda e precisa, datado e assinado. Fiquei olhando para o papel por um momento. A senhora não precisava fazer isso. Precisava sim. Ela fechou a bolsa. Eu ouvi o que você gritou para aquela multidão. Sobre as 38 famílias. Fez uma pausa. Meu marido era de uma cidade assim. Menor ainda. Ele foi o único a sair de lá também. Ela me olhou com aqueles olhos que não pediam pena nem ofereciam. Eu sei o que custa. Dobrei o depoimento com cuidado e guardei no bolso. O fiscal saiu do centro de exames às 4 da tarde. Ele caminhou até onde estávamos e me entregou um envelope. Cópia do relatório de ocorrência registrado hoje. Ele olhou para meu pai brevemente, depois de volta para mim. A senhorita Sloane Miller e o senhor Zacharias Jensen estão sendo notificados de que a administração do exame abrirá um processo disciplinar pela sabotagem documentada. O inspetor Layton também será notificado pela corregedoria sobre a conduta de hoje. Ele fez uma pausa. Achei que você teria interesse em saber. Obrigada. Ele assentiu e foi embora. Segurei o envelope e olhei para a rua. O sol da tarde fazia sombras longas sobre o asfalto. Os motoqueiros estavam começando a ligar as motos em sequência, o barulho crescendo devagar como um acorde que vai encontrando suas notas. Pensei no jardim de infância, no pirulito, no meu pai afiando o cutelo na varanda até o amanhecer. Pensei na minha professora e na minha mãe aparecendo com 30 motoqueiros. Pensei no meu avô e na bengala. Eles haviam mantido as mãos limpas por 12 anos. 12 anos esperando por este dia, por este exame, por este momento específico em que eu entrasse em uma sala e fizesse o que nenhum de Outlaw Ridge havia feito antes. E quando chegou o momento em que as coisas saíram erradas, eles não hesitaram. Desceram a montanha inteiros. Não para fazer o exame por mim. Para garantir que eu pudesse fazê-lo. Guardei o envelope junto com o depoimento de Dona Cida e fui até a caminhonete. Meu pai estava abrindo a porta do passageiro. Minha mãe já estava do lado do motorista. Vamos? Ele perguntou. Subi. Chegamos em Outlaw Ridge, às 8 da noite. Cada uma das 38 famílias estava de alguma forma na rua principal quando a caminhonete entrou na cidade. Não havia sido combinado. Era simplesmente o jeito de lá. Quando algo importante acontece com alguém, todo mundo aparece. Não necessariamente para falar. Às vezes só para estar. Meu pai parou o carro e desceu. Uma das mulheres mais velhas da cidade se aproximou e perguntou apenas com os olhos. Ele assentiu uma vez. Ela fechou os olhos por um segundo, abriu, e foi distribuindo a informação para os que estavam mais atrás com a mesma economia de palavras. A notícia de que eu havia entrado na sala e terminado o exame passou de pessoa em pessoa sem nenhum grito, nenhuma comemoração barulhenta, só esse silêncio satisfeito de quem esperou muito tempo por uma coisa justa. O senhor Arthur, que havia vendido sua moto para contribuir com minha mensalidade em cidade, me apertou o ombro com uma mão que já havia feito coisas que preferia não nomear, e disse apenas: bem feito. Era o suficiente. Os dias que se seguiram foram de uma calma que eu não esperava. O processo disciplinar da administração do exame foi notificado formalmente na quinta-feira seguinte. Uma carta registrada chegou para Sloane Miller, e outra para Zacharias Jensen, convocando ambos para uma audiência em 3 semanas. Cópia para o fiscal e cópia para o arquivo que o Escritório Regional de Educação havia aberto sobre o caso. Eu soube disso porque o fiscal me enviou uma cópia de cada notificação, como havia prometido. Dona Cida me ligou na sexta. 2 homens de terno foram bater na minha porta ontem, ela disse, com a voz do mesmo tom calmo que usava para tudo. Disseram que eram representantes da família Miller. Queriam saber se eu estaria disposta a revisar meu depoimento mediante uma compensação adequada. Fiquei em silêncio um momento. O que a senhora disse? Disse que meu marido era de cidade pequena, e que ele havia me ensinado que dinheiro compra muita coisa, mas não compra o que uma pessoa já escreveu com a própria mão, e entregou para o governo. Uma pausa. Depois fechei a porta. Sorri para o teto do quarto. Obrigada, Dona Cida. Vai bem nessa prova, menina. O vídeo de Zack foi o que desmoronou mais rápido. A perita digital contratada pelo escritório regional levou 2 dias para concluir a análise. O relatório chegou ao fiscal na segunda semana. A gravação havia sido feita em modo de câmera traseira, não frontal, o que eliminava a justificativa do efeito espelho que Zack havia tentado usar na hora. Além disso, os metadados do arquivo mostravam que o vídeo havia sido editado após a gravação original, cortado em 2 pontos específicos, com o timecode manipulado.
A garota no vídeo usava um moletom idêntico ao meu, mas a análise de proporções mostrava que ela era mais alta que eu em aproximadamente 8 centímetros. A mochila tinha um remendo no mesmo lugar, mas o tecido era diferente sob ampliação. Alguém havia comprado roupas parecidas com as minhas, encontrado uma pessoa com porte físico aproximado e gravado a cena. Planejado, com antecedência. O que transformava o que até então era sabotagem em algo com nome jurídico mais pesado. Fraude em processo seletivo de âmbito estadual, com agravante de premeditação. A notificação de Zack foi atualizada com as novas tipificações na semana seguinte. O pai de Sloan apareceu no escritório regional de educação na segunda-feira da terceira semana. Eu não estava lá, mas o fiscal me contou depois com aquela objetividade de quem narra fatos sem precisar de adjetivos. O homem havia chegado com 2 advogados e uma pasta de documentos que ele descreveu como contexto relevante para uma avaliação mais equilibrada do caso. Havia passado 40 minutos na sala do coordenador regional. Havia mencionado o nome de 3 pessoas em posição de influência na Secretaria de Educação do Estado. Havia sugerido que processos disciplinares de alta visibilidade tendiam a criar ruído desnecessário para todas as partes envolvidas. O coordenador regional havia escutado tudo. Havia pedido que os advogados deixassem a pasta. Havia agradecido pelo tempo. E havia encaminhado a pasta inteira para a corregedoria como documento adicional ao processo, com uma nota informando que houve tentativa de interferência informal no andamento da investigação. A pasta do pai de Sloan virou prova contra ela. O inspetor Layton foi suspenso preventivamente na mesma semana. A corregedoria havia revisado as imagens do dia do exame, incluindo o momento em que ele ordenou minha detenção e avaliação psiquiátrica, sem nenhuma base documentada, ignorando o pedido de verificação de câmeras que eu havia feito repetidamente e que teria resolvido a situação em 2 minutos. A suspensão era preventiva, mas o processo interno estava em andamento. Quando minha mãe soube, ela apenas fungou e disse: demorou. A audiência disciplinar foi marcada para uma quinta-feira de manhã, no prédio do escritório regional, 3 semanas após o exame. Eu precisaria estar presente para dar depoimento. Sloan e Zack também seriam ouvidos. O fiscal presidia. A administração do exame e o escritório de educação estadual tinham representantes. Na noite antes da audiência, sentei na varanda da casa dos meus pais. Meu avô veio sentar do meu lado com aquela lentidão de quem não tem mais pressa para nada. Ele apoiou a bengala nos joelhos e ficou olhando para a rua escura sem dizer nada por um tempo. Você está preparada? Ele perguntou finalmente. Estou. Não para falar em uma sala cheia de gente com terno. Ele me olhou de lado. Para o que vem depois disso? Não respondi imediatamente. Ele tinha razão que estava perguntando sobre outra coisa. A audiência era o processo. O que vinha depois era a vida. Estou, disse de novo, e desta vez era a resposta para as 2 perguntas. Ele assentiu e voltou a olhar para a rua. Fiquei ali com ele até as luzes da última casa da rua se apagarem. A sala da audiência tinha aquele cheiro de papel e ar-condicionado velho que faz tudo parecer mais formal do que precisa ser. Eu cheguei às 8h40 com o envelope do fiscal, o depoimento de Dona Cida e uma cópia impressa do relatório pericial sobre o vídeo de Zack. Coloquei tudo em ordem sobre a mesa antes de sentar. Não havia ninguém de Outlaw Ridge comigo. Havia sido uma decisão minha. Essa parte eu precisava fazer sozinha. Sloan chegou 10 minutos depois com o pai, 2 advogados e a mesma postura de sempre. Queixo levemente erguido, expressão de quem está num lugar abaixo do que merece. Zack entrou atrás, sem família, com um advogado só, olhando para o chão. O fiscal presidiu a mesa. Ao lado dele, 2 representantes da administração do exame e uma mulher que eu não conhecia, que mais tarde foi apresentada como representante do Ministério Público Estadual. O Ministério Público. O pai de Sloan viu aquela identificação e disse alguma coisa baixinho para os advogados dele. Comecei meu depoimento. Falei em ordem, sem adjetivos desnecessários, do jeito que meu pai falava. O banco de pedra, a mochila, o comprovante, os 30 minutos, a câmera que eu havia pedido que verificassem 6 vezes, antes que alguém verificasse. Quando cheguei à parte do vídeo, entreguei o relatório pericial para o fiscal sem comentário. Ele leu. Passou para a representante do MP. Ela leu, e não devolveu. Depois foi a vez de Sloan. O advogado dela havia construído uma argumentação que eu precisei admitir internamente que era tecnicamente competente. Reconhecia que Sloan havia pego o comprovante, mas argumentava que ela o havia feito para guardá-lo, que havia intencionado devolver antes do fechamento dos portões, que a situação havia saído de controle por um mal-entendido de comunicação. A representante do MP esperou o advogado terminar. Conselheiro, ela disse. Seu argumento presume que a sua cliente pegou o documento para guardá-lo. Mas a câmera mostra ela guardando o comprovante no próprio bolso sem informar a proprietária, que estava a 2 metros de distância. Por quê? Nesse cenário de intenção benevolente, ela não simplesmente chamou a jovem pelo nome? O advogado ajustou o argumento. A representante fez outra pergunta. O advogado ajustou de novo. Eles ficaram nessa cadência por 20 minutos. Quando foi a vez de Zack, ele estava visivelmente menor do que havia entrado na sala. Seu advogado não tentou defender o vídeo. Tentou minimizar a responsabilidade. Zack havia feito a gravação, a pedido de uma amiga. Não havia verificado a autenticidade do que estava sendo filmado. Lamentava profundamente qualquer dano causado. A representante do MP deslizou o relatório pericial pela mesa até o advogado de Zack. O documento que o senhor está lendo, ela disse, indica que o vídeo foi editado após a gravação, com timecode manipulado, e que a pessoa filmada tem 8 centímetros a mais que a candidata. Isso não é um erro de percepção. Isso é produção deliberada de prova falsa. Ela olhou para Zack. Quem contratou a pessoa no vídeo? Zack olhou para o advogado. O advogado olhou para o fiscal. O fiscal olhou para Zack. Silêncio de 30 segundos. Depois Zack disse um nome que fez o pai de Sloan se mover na cadeira pela primeira vez em toda a audiência. A decisão demorou uma semana. Chegou por carta registrada numa terça-feira de manhã. Zacharias Jensen. Cancelamento dos resultados do exame, banimento de 3 anos de qualquer processo seletivo estadual ou federal e encaminhamento ao Ministério Público para a apuração criminal de fraude processual. Sloan Miller. Cancelamento dos resultados do exame, banimento de 3 anos, encaminhamento ao MP com agravante de premeditação documentada. A tentativa de interferência do pai à pasta que ele havia entregue pessoalmente ao coordenador havia sido incluída como elemento adicional de análise de contexto familiar. O inspetor Layton. Demissão por justa causa, com perda dos benefícios do cargo. Eu li as 3 cartas em sequência, dobre cada uma com cuidado, e as guardei no envelope junto com o depoimento de Dona Cida e o relatório pericial. Depois liguei para meu pai.
Os resultados do exame saíram na quinta-feira seguinte. Eu estava sentada na varanda quando o sistema abriu. Entrei com meu número de inscrição e esperei o carregamento com aquela calma que não era ausência de nervosismo, mas era algo que havia aprendido a colocar por cima dele. A tela carregou. Minha nota geral estava no percentil 94. Fiquei olhando para o número por um momento. Depois fechei o laptop, coloquei embaixo do braço e fui rua abaixo. Não precisei dizer nada. Meu rosto disse. E o rosto de quem me viu disse de volta. E foi passando de casa em casa até que o Sr. Arthur saiu na calçada com as mãos para cima e gritou algo que não era uma palavra específica, mas era completamente compreensível. Naquela noite, 38 famílias se reuniram na rua principal de Outlaw Ridge. Não havia discurso. Não havia microfone. Havia comida que cada um havia trazido de casa, um fogão a lenha no meio da rua, que alguém havia arrastado para fora sem pedir autorização de ninguém, e aquele barulho específico de gente que está feliz sem precisar explicar por quê, para ninguém de fora. Meu avô sentou ao meu lado com um prato no colo e ficou em silêncio por um tempo, como sempre. Sabe o que aquela menina não entendeu? Ele disse eventualmente, sem especificar o nome de Sloan. Não precisava. O quê? Que ninguém chega até aqui, ele fez um gesto vago que incluía a rua, as casas, as famílias ao redor, sem passar por coisas que quebrariam qualquer pessoa que não aprendeu a não quebrar. Fiquei pensando nisso enquanto o barulho da rua subia e descia ao redor de nós. Sloan havia visto uma menina de cidade pequena com roupas baratas, e havia calculado que o peso que eu carregava era uma fraqueza. Não havia entendido que era o contrário. Que cada família que havia sacrificado algo para que eu chegasse até aquele banco de pedra era uma camada de algo que não tem nome exato, mas que faz com que pessoas que teoricamente não têm nada continuem de pé, enquanto pessoas que, teoricamente, têm tudo. Procuram encostos em advogados, em pastas entregues a coordenadores, em vídeos editados. Eu não havia chegado até lá apesar de Outlaw Ridge. Havia chegado por causa dela. Essa era a diferença que Sloan Miller nunca havia calculado. Que as pessoas que ela escolhia diminuir em público raramente eram as que mais fraqueza tinham. Frequentemente eram exatamente as que passaram a vida inteira aprendendo que não havia encosto disponível, e que portanto desenvolveram algo que encosto nenhum substitui. A capacidade de continuar sem um. A brasa do fogão a lenha brilhou laranja contra o céu escuro de Outlaw Ridge.